disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 a 27. Hoje abordaremos aquele que devia ser o mais importante assunto para a humanidade: a criação. Seja o indivíduo, de que crença for, ou mesmo, da crença de nada crer, ateísmo, ninguém pode negar que o mundo que vivemos, e a natureza são as coisas mais belas e perfeitas a que temos acesso. Na minha crença criacionista, toda a criação demonstra bem, a mente, e o amor de um Criador que ama tudo o que faz. Claro que os descrentes acham que tudo foi obra do acaso, mas as evidências mostram o contrário. Seja como for, não é esse o ponto deste vídeo, e sim desvendar o segredo da criação, com a luz da Bíblia. Então vamos começar com uma simples pergunta: por que razão Deus criou Eva, da costela de Adão? Essa pergunta pode ser facilmente explicada, mas antes disso vamos voltar à criação de Adão. E formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. O que nos diz então a ciência atual sobre os componentes químicos e biológicos do ser humano? Cientistas apontam que a origem da vida pode estar no barro, e a Bíblia afirma no livro de Gênesis que Deus formou um homem do pó da terra. Este evento pode agora ser confirmado por um estudo realizado por cientistas da Universidade de Cornell, em Nova York. Liderados pelo professor de Engenharia Biológica e Ambiental, Dan Liu, o estudo indica que alguns tipos de argilas facilitaram a formação de moléculas orgânicas que tornam possível a vida no planeta. Essa argila contém uma série de minerais, como alumínio, silício, oxigênio, e sua composição forma uma substância chamada hidrogel. Trata-se de um polímero que forma um conjunto de espaços microscópicos capazes de absorver líquidos, tais como uma esponja, em que são produzidas as reações químicas para a síntese de proteínas, DNA, e as células vivas. O material sugere que nas origens da história geológica, o hidrogel exerceu a função de contenção de biomoléculas, que catalisam reações bioquímicas. Para testar a sua hipótese, os pesquisadores usaram hidrogéis sintéticos. Ficou comprovado que o material celular formou as proteínas que codificam o DNA. Hidrogéis de argila poderiam ser um lugar seguro e protegido para as moléculas orgânicas longas, evitando a sua degradação por influência externa. Até a membrana, que envolve as células vivas, foi desenvolvida para criar a chamada sopa primordial, onde a vida apareceu, afirmam os pesquisadores. Esse tipo de barro, argila, mostrou-se um caminho promissor para as biomoléculas, que tendem a aderir à sua superfície, quando ele se comporta como um hidrogel. O professor Liu garante que o hidrogel de argila protege melhor seu conteúdo das enzimas nucleases consideradas prejudiciais, que podem desmantelar o DNA e outras biomoléculas. Colabora para isso os relatos de eventos geológicos, que coincidiriam com os eventos biológicos. Ainda é preciso estudar como essas máquinas biológicas evoluíram, reconhece Liu, com informações Telegraph CBN. Pois é, a Bíblia tem sempre razão, e a ciência mais cedo ou mais tarde sempre o confirma. Realmente o homem foi formado do pó da terra. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis 2, 21 a 23. Bem, antes de mais vemos que Deus não parece ter recorrido ao mesmo processo de Adão para criar Eva. Ela não foi diretamente formada do pó da terra, mas sim recorrendo a algum tipo de clonagem. E o porquê disso tem uma resposta espiritual, mas só em outro vídeo explicarei. Vejamos de momento apenas a ciência da criação de Eva. Fascina aos biólogos, que desde a fundação da teoria celular, em 1839, pelo fisiologista alemão Theodor Schwann, a capacidade da vida de gerar um organismo adulto completo, a partir de apenas uma célula.
Hoje realmente sabemos que o núcleo de uma célula totalmente diferenciada é capaz de gerar um indivíduo adulto normal. E o que muito resumidamente vemos na descrição de Gênesis é que, primeiro Deus aplicou qualquer tipo de anestesia geral a Adão, que foi um pesado sono. Em seguida, Deus retirou uma de suas costelas, porque nela tem medula óssea vermelha. Aí encontramos células-tronco onde é possível encontrar material genético para clonagem. Eva foi então clonada a partir de Adão. Após a cirurgia, Deus fechou a carne de Adão, fazendo de Eva um clone alterado geneticamente. E por que, de um ponto de vista científico, começar pelo homem e não pela mulher? Porque os homens são de cromossomas XY, e a mulher, XX, e no processo de clonagem, é só duplicar o X. Se Deus houvesse começado pela mulher, como iria duplicar o Y? E assim concluímos que, o que sabemos sobre a natureza biológica humana, se encaixa perfeitamente no relato da criação bíblica, demonstrando mais uma vez que se por a prova, de um ponto de vista científico, a Bíblia é totalmente verídica, verdadeira. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal, e acompanhem nossos vídeos.